Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o presbítero Leonardo Fontes e é mais uma vez um privilégio estar aqui podendo falar da palavra de Deus para os irmãos. Quero dizer que Deus ele é poderoso, amado. Deus ele continua operando maravilhas, aleluia, na nossa vida, na minha, na tua vida. O Senhor não muda, o Senhor não mudou. E Ele mais uma vez nessa noite tocou meu coração para estar falando sobre suicídio, tema de suicídio, né? Eu queria falar muito sobre esse tema. Então, paz do Senhor, Feliz Natal a todos, né? E é um privilégio poder mais uma vez estar aqui falando. Eu vou agora ser mais assíduo nos vídeos, tá? E esse ano de 2018. E é isso, revelar, porque Deus dá a gente, às vezes a gente guarda, né? Estou fazendo teologia ainda, estou né, terminando e muitas aulas, muitas coisas para fazer. Mas temos que ter tempo, porque esse é o ofício que o Senhor confiou em minhas mãos. Quer revelar, quer trazer uma palavra revelada dos céus para a vida dos irmãos, né? Como testemunho. Então, compartilhar, né? Esse é o Evangelho é compartilhar. Compartilhar aquilo que o Senhor nos dá, não é nosso, né? E por isso esse tema suicídio, tem falado muito ao meu coração. E eu tenho visto homens de Deus assim, inclusive já aproveitando para falar, Reverendo Hernandes Dias Lopes e o senhor Augusto Nicodemos, né, reverendo também, homens de Deus, que falaram, eu li, antes de estar fazendo esse vídeo, li sobre alguns artigos deles. Então eu acho que realmente eu fiquei assim, achei muito imparcial. Deus nos deu o espírito de ousadia, Deus nos chamou para falar às nações, né? Se Moisés fosse assim, imparcial, não haveria o êxodo, porque afinal ele, né, tá bom, eu vou ajudar ele. Deus deu uma ordem e Deus falou: eu te escolhi, te chamei para que o meu povo, o clamor dele chegar até mim, e eu escolhi você para tirá-los, né, através da sua vida. Então é isso, a mesma coisa, nós temos um chamado, nós temos que falar, nós temos que ensinar. Senhor Reverendo Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes, dos senhores os senhores são mestres no ensino. Não sejam como os fariseus hipócritas, mas sejam doutores da lei, como Gamaliel, né? Então, sejam Gamaliel, sejam doutor da lei como Gamaliel. Então, prega a palavra, né? Talvez eu, como novo pregador, tenho 32 anos de idade, começando ainda, como eu disse, sou presbítero apenas há 3 anos, então realmente posso estar me excedendo, ainda estou muito jovem na questão pastoral, mas como pregador, o Senhor me chamou desde o ventre, e apesar de ter conhecido só com 22 anos, reconhecido isso, então eu sei que eu entendi porque vivi tantas coisas, né? E assim eu fico vendo, né, que nós temos que falar a palavra. Então, sobre esse tema, eu fiquei muito chocado por essa imparcialidade dos meus irmãos e teólogos, grandes teólogos, tá? Que são o reverendo Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos, sobre esse tema suicídio. E também quero falar porque houve, né, se eu salvo engano, eu estou aqui em Juiz de Fora hoje, morando, sou natural do Rio de Janeiro, ali da Ilha do Governador, então eu posso ver que teve muitas pessoas, né, principalmente aqui em Juiz de Fora, uns 2 casos, Araruama, eu morei lá 2 anos, antes de vir para Juiz de Fora, 2, 3 casos, então assim, tá muito, então uma coisa foi na semana assim, uma atrás da outra, então eu tinha que falar, eu tenho que falar sobre isso, e meditei também ao Senhor para falar, e quando achei artigos sobre o tema que me incomodou, que tocou no meu coração, eu fui ler sobre, vi que havia uma imparcialidade, então não é querer ser diferente, mas é falar aquilo que eu acho que ninguém falou ainda, né? E claro, não sou eu que falo, eu não sei mais do que ninguém. Como eu disse, estou apenas começando, quase findando aí a teologia, eles já são reverendos, já são doutores na lei, eu estou começando a graduação, bacharelado. Então, mas, né, graças a Deus, 1 Coríntios 1:27, Deus chamou os que não são para confundir os que são. Então a sabedoria de Deus, ela está acima de qualquer intelecto humano, né? Tá ok? Então, por isso, por essa ótica,
por achar que devo acrescentar, como disse, o Evangelho é para compartilhar, e o Senhor mandou a todos, não foi somente aos pastores, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu estou pregando para aqueles talvez que ficaram como eu, também acharam que não é bem assim. Então, não é heresia. Eu vou mostrar o texto bíblico, por exemplo. Quero começar dizendo que sobre o tema suicídio, o mandamento divino, ele está em Êxodo 20, ele vai dizer, não matarás, é o 6º mandamento. Então o 6º mandamento são ordens de Deus, são as ordens baseadas em leis, e nós devemos seguir, e essas têm as leis que são o quê? Eternas. Os mandamentos são eternos. Quer ver? Eu vou te mostrar. Como eu disse, palavra. E aqui, por acaso, né, não tinha nem estado no script, em Mateus capítulo 5, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. No meu título da Bíblia, que é a... Deixa eu ver a tradução aqui para você. Tradução... Nova Versão Internacional. Minha Bíblia está dizendo assim, sobre o tema homicídio, a partir do capítulo, Mateus capítulo 5. Né? Mateus capítulo 5, versículo 21. Tema o homicídio. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mais 22, eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, Raká significa termo aramaico de desprezo, equivale a tolo. Essa minha Bíblia de estudo, então ela já dá a tradução aqui. Então, também qualquer que disser a teu irmão, Raká, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Aleluia. Então, é verdade, né? Porque, como eu disse na imparcialidade, eles falaram que não quer dizer que vão, aqui está dizendo correm o risco. Tá ok. Mas vamos lá, se o julgamento está dizendo... Então aqui eu mostrei no novo, Jesus reformulou. Ele disse aqui, não pensem, no mesmo capítulo 5, versículo 17, não pensem que vim abolir a lei, os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então, o Senhor não aboliu as leis, não aboliu os mandamentos. Então, com base nisso, quero dizer para você que se o Senhor disse não matarás, significa que se eu não posso matar, ou seja, tirar a vida de outro, logo eu posso tirar a minha própria? Quer ver uma outra coisa? O Senhor diz o quê? Que o mandamento que ele... Quais são os 2 mandamentos? Né? Ele sintetizou os mandamentos em 2. Mas ao Senhor sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Tá? E ao próximo com a si mesmo. Se eu devo amar ao próximo, logo, eu não posso o quê? Também, né? Pegando o mandamento aqui, que é o 6º, né? Ele sintetizou de 10 mandamentos do Antigo Testamento, sintetizou em 2, e a palavra a única palavra sintetizada seria amor. E ele fala sobre amar a ele em primeiro lugar, todo o entendimento, como eu falei, com toda a tua força, e com toda a tua força, todo entendimento, com todo entendimento, toda a tua força, acima de todas as coisas. E depois ele fala que amar ao próximo como a si mesmo. Ele sintetizou. E logo, se amor, a síntese do Novo Testamento, que vem Jesus é a graça, é o favor imerecido, por isso é amor, né? Começa João 3, vai dizer que ele amou muito de tal maneira que entregou seu filho como prova desse amor, único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sintetiza em amor logo. Ele não ia permitir, não é isso que ele quer, a morte. Lucas 5,32, eu não vim para os justos, mas vim para os doentes, para que eles sejam salvos. Ele veio para salvar. Logo, ele não quer que ninguém se mate. Então isso não pode ser. Deus é vida. Quer ver outra coisa também? Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Logo, em nenhum momento ele fala, pode suicidar, apertou, se mata. E não, eu venci, vocês vão ter tribulação. Então, ele diz que tem uma paz que excede João 14, 27, que excede todo entendimento. E o mundo não pode dar. Eu acredito, meu irmão, a palavra em Gálatas diz que quando nós alimentamos o Espírito,
busco as coisas espirituais, eu ando em espírito. Se eu alimento a carne, eu sou carnal. Então, logo a gente não consegue estar numa ligação com o Senhor. Eu fico vendo que muitos acham que é normal. Não pode ser normal. Não é normal, meu irmão. Não é normal. Como eu disse, eu estou me posicionando, dizendo que nós... E uma outra palavra que eu achei tremenda é essa aqui, ó, que eu me baseei mais forte ainda para dizer sim que vai para o inferno. Tá? 1 Coríntios capítulo 3, 16. Se vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Querido, Deus disse que destruiria. Destruir, se Deus que é vida, que veio para salvar, diz que vai destruir aquele que destruiu, o santuário dele é o nosso corpo. Esse versículo fala, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Então, se você quer que destrói o seu corpo, tá? E aqui, seja com bebida, seja com o que for, tá? Não é só no suicídio, não é só na morte, mas destruir o corpo, seja com vida promíscua, seja como for, tá? Que tem amplitude, mas também está dizendo o corpo destruir o corpo como dá fim dele, não deixa de ser destruído, né? Que esse corpo não é meu, é a morada do Espírito Santo, ele é sagrado. Que agora você, quando se entregou a ele, e estou falando aqui para pastor, só para deixar bem claro, tá? Então está mais fixo ainda. Sou presbítero, eu estou pregando. Teve um presbítero também dessas mortes, presbítero, mas a maioria é pastor. Então, estou pregando para pastores. Logo, né, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo ele vem. E ele começa o quê? A mudar o nosso caráter, para que 2 Coríntios 5,17, que diz que, né, que as velhas coisas se passaram, que tudo se faz novo, significa que a nossa vida tem que ser mudada. Meu irmão, eu não posso aceitar que alguém que é um pastor que está liderando uma igreja e era presidente do ministério naquele lugar, se suicidou e achar que é normal, que isso não quer dizer que isso vai para o inferno. Claro que vai. Não estou julgando, estou usando a palavra. Estou pregando a palavra para os irmãos. Então, quem destruir o santuário de Deus, que são vocês, somos nós, ele destruirá. Deus o destruirá. Na versão internacional. Então, Deus o destruirá. Querido, em toda a palavra de Deus, quando Deus fala sobre destruição, sobre destruição é algo tremendo. Então, por favor, vamos ficar com a palavra. Ninguém pode falar nada, seja reverendo, seja o que for, a palavra. Se baseiem por ela. Por ela. Eu estou lendo, como eu disse, fazendo teologia. Estou na matéria de teologia sistemática. Mas não quer dizer nada. Isso aqui é uma editora. E é a palavra que está acima dela. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Que manda é ela. Nada pode estar acima. E é nela que eu me baseio. É por isso que eu estou falando com você, meu irmão, com você, minha irmã, que também, como eu, crê nisso, tem essa visão. Nós temos que ficar com a palavra. Não tem pastor, cuidado com essa idolatria com o pastor, achando que o pastor falou, eu vou fazer. Seja um crente beriano, seja crente beriano. Os crentes de Bereia, Paulo disse que eles eram muito excelentes, porque pesquisavam, eles meditavam nas escrituras, em tudo que era falado. Então seja o crente beriano. Está faltando na igreja. Não come qualquer comida que jogam para você, não, qualquer entendimento, não. Você tem Deus, agora o véu já se rasgou. Tá vendo aquela cortina atrás de mim aqui? É o véu do templo, então, já se rasgou. Não tem mais sumo sacerdote. Só ele que resolve, não. Você tem o livre acesso. Então ore ao Senhor, peça hoje ao Espírito Santo, como eu disse. Somos templo de santuário de Deus, tem o Espírito Santo dentro de você. Você que é cristão,
você que não aceitou a Cristo como Senhor. Então o Espírito Santo está aí falando com você agora. Leia, porque nós estamos vivendo de tempos difíceis onde virão falsos doutores, falsos profetas e também falsos cristos. Então Mateus 24, depois você lê sobre isso. Cuidado, tem que ficar atento. Se você não conhecer a palavra, peça a Deus. Um dos dons espirituais é dom de discernimento de espírito. Peça a Deus isso. Como eu tenho orado, tenho pedido, isso eu tenho mostrado e aberto os meus olhos. Quantas baboseiras estão sendo pregadas, quantas voltas estão sendo dadas numa palavra que ela tem que ser direta. Não fica você, pastor, meu querido, meu amado, né? Como Davi, quem sou eu para falar que eu também não sou perfeito? Senão eu já estava no céu. Deus tomou Enoque, por quê? Porque viu que ele era perfeito e não queria que ele se corrompesse. Então já levou, tomou para si. Então eu sei que eu tenho meus pecados, tenho minhas falhas, estou sim lutando. É uma luta, como eu disse, no mundo tem aflições, tem tribulação, tem dificuldade para todo mundo. Mas eu falar que pecado é certo, eu não estou falando que pecado é certo, não. Eu vou para o inferno também. Se eu estiver em pecado, quando Cristo vier, eu vou para o inferno. Então também estou falando para você. Então não estou aliviando para mim, não. Então agora, suicídio, vai para o inferno. Porque você destruiu teu corpo, teu santo, que é santuário de Deus. É a palavra de Deus em 1 Coríntios 3, 17. Se alguém destruir o 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Ponto e vírgula, e continua. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, meu querido, com essa palavra eu encerro esse vídeo. Suicídio, faz questão, é pecado. Senhor Hernandes, reverendo Hernandes Dias Lopes, Senhor Augusto, reverendo Augusto Nicodemos, por favor, respeito muito o conhecimento teológico, respeito os senhores como autoridade eclesiástica. Os senhores têm o meu respeito. Admiro, leio o livro dos senhores, vejo também os vídeos no YouTube, mas, por favor, estamos precisando de homens que se posicionem, não fiquem em cima do muro, defendam a visão, do que doer, porque João Batista perdeu a cabeça e todos aqueles que fizeram a vontade de Deus de algum fato morreram, não vou aqui elucidar ou enumerar. Então, vamos, por favor, pregar o Evangelho. Se tiver que morrer, que morramos. Eu sou militar, eu fiz um juramento que vidas alheias, riqueza salvar, com o sacrifício da própria vida. Então, se eu como militar, todo militar faz esse tipo de juramento, que é com a sua própria vida defender o próximo, por que não defender o reino com a sua própria vida? Então, reflita sobre isso. Nós, para tudo, damos a nossa vida pelos filhos. Quem não dá pelo filho, eu dou também. Tenho uma filha, Esther Radassa, dou pela minha esposa também, Bruna Fonte. Então eu dou. Claro que temos, não estou falando que você não tem que fazer. Agora, e por Deus, o que você é capaz de fazer? Você se acovarda, muitas vezes nos acovardamos. Porque não, aí o irmão vai ficar chateado. Se eu falasse a verdade, Deus falou a verdade, Deus é a verdade. O Senhor, Ele nos chamou para pregar a palavra é a verdade. João 17, eu concluo essa minha oportunidade. Aleluia. Olha o que Jesus fala, numa coisa, a oração do próprio Jesus. Aleluia. Jesus ora por si, Jesus ora por seus discípulos. No final ele fala, santifica-os. Jesus orando pelos Jesus, o título é Jesus ora por seus discípulos, João 17. No versículo 17, não rogo que tires do mundo, perdão, vou começar do 15. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Meu querido, você tem que pregar a verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Jesus orou assim. Essa é a minha oração também pela tua vida, pastores, homens que estão, servos, homens de Deus que estão na frente da igreja, a igreja, geração do arrebatamento, geração. Nós somos a geração do arrebatamento. Então, eu creio que não passa de 60, 50 anos, mas quem somos nós? Né? Isso é o que está no meu coração. Mas com certeza não tive revelação, tá? Isso é do meu coração, estou falando aqui
com o meu coração. Mas com certeza, amados, vamos ter um avivamento. Porque sempre diante de uma desgraça, você vê que no Êxodo, o povo lá, 430 anos, saiu o avivamento, começou o avivamento. Então, depois de uma grande tribulação, Deus, ele dá o avivamento ao povo. Deus, ele traz, né, revelações, sinais, maravilhas. E por isso que eu disse, discernimento de espírito, para ver se é Deus fazendo. Tá? Cuidado. Mas tem coisas boas por vir. Deus vai. Fique tranquilo, muitos ainda os escândalos que vão acontecer dentro da igreja evangélica. Tá? Isso é notório. Tá bom? Também foi já uma revelação. O Senhor está voltando. Também, um dia eu chorando, acordei. E não me deu data, não me deu nada. Mas sobre isso, bem próximo, o coração exulta. Mas como eu disse, também careço de oração, careço de... Então orem por mim, pelo ministério, que Deus abençoe a todos, tá? Querer fazer uma oração, então como eu disse, tá? Vai para o inferno quem tira a sua vida, porque Deus destruirá aquele que destrói o corpo, estou falando de pessoas cristãs, tá? Quem não é cristão já também vai para o inferno, porque ele não confiou, né? não entregou, tem que crer. Para ir para o céu tem que crer. Se você é incrédulo, como é que você não crê em Jesus, já está no inferno direto. Então, tá? Mas eu disse agora, essa palavra foi para quem é crente, inclusive principalmente os pastores, homens de Deus, crente, para o crente em geral, né? Que conhece a palavra, que já aceitou, que crê em Jesus Cristo. Então, vai para o inferno sim, amado. Tá? Queria deixar essa minha contribuição para o reino, que o Senhor, com muito temor e tremor, que eu falo essa palavra. Não sou melhor que ninguém, mas gosto de estudar a palavra. Como disse, estou fazendo teologia, bacharelado ainda, mesmo como eu citei esses nomes desses grandes homens de Deus e teólogos, já reconhecidos. Mas é isso, né? Como eu disse também, Deus usa aquele que Ele quer. Então, sou o menor da casa, Jesus, os maiores homens de Deus foram os menores da sua casa. Então, Davi é um exemplo disso, foi o maior rei de toda a história, né? O menor da casa. Nem o profeta acreditou nele. E Deus disse no profeta: ó, você é homem, você vê como você vê, eu vejo diferente. O homem olha a aparência, eu vejo o coração. Então Deus conhece o meu coração, conhece o teu coração. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, assim como o apóstolo Paulo fala. Pregue a palavra, não deixe de pregar. Viva o evangelho. Amém? Jesus está voltando e nos encontraremos na glória. Quero orar pela tua vida. Tá? Feliz Natal a todos, que a luz que é Jesus brilha em cada família, em cada casa, em nome de Jesus. Vamos orar então. Pai querido, Pai amado, eu quero orar agora por essa família, quero orar agora por essa casa, por essa pessoa, por essa alma, por essa irmã, por esse irmão que agora ouvindo essa mensagem, Pai, que eu também quero dizer que aquele que ouvindo essa mensagem quer voltar para o Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, que tu venhas, ó Deus, agora, Pai querido, em nome de Jesus, escrever essa pessoa no livro da vida, essa alma, Pai, no nome de Jesus, essa pessoa que não te conhecia, escreve no livro da vida também, em nome de Jesus, essa pessoa que estava agora querendo se suicidar, meu Pai, que é cristão, agora ouvir essa mensagem, que não é cristão, que o teu Espírito Santo, Pai, tu possas tocar nessa alma, que ela venha reconhecer e pedir perdão, reconhecer os pecados, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha agora, Pai, 1 João 1,9, que o Senhor é fiel para perdoar os pecados e purificar, né, de todo o mal. Em nome de Jesus, purifica agora, Senhor Deus, com teu sangue essa vida, esse pecado, que essa pessoa agora volte para o teu reino, para a tua casa, como filho pródigo, volte novamente a andar nos teus caminhos e a viver uma vida piedosa diante dos homens, Pai, com fé, crendo e vivendo na tua palavra. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós, igreja viva, igreja amada do Senhor nesta terra, que aguarda a sua vinda, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.